eu gostaria de compartilhar também algo que tem feito muito sentido para mim. Quando a gente fala de emoções, a gente sabe que é necessário um olhar para dentro, né? Um olhar para si, uma autoanálise, um tempo mesmo de pausa, de reflexão, onde nem sempre nós vamos ter todas as respostas e nem aquilo que parece fazer sentido, de fato, é o que é. Mas nessa caminhada com Jesus, nós temos ali uma certeza, uma revelação e uma verdade, não por aquilo que nós estamos sentindo, mas por aquilo que nós acreditamos, por aquilo que é a verdade quem sustenta. Então, eu deixo para vocês Provérbios 4, 23. Esse Provérbios, ele é algo que, se você for levar algo para casa dessa noite, eu gostaria que fosse contigo, impresso no seu coração, na sua lembrança, na sua memória, esse Provérbios. Ele diz assim: sobre todas as coisas que você deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem fontes de vida. E eu me pegava pensando assim, como que eu posso guardar o meu coração? Como que é isso? Como que eu posso blindar assim, o meu coração? Como não sentir o que eu estou sentindo? Como é que faz isso na prática? Porque a sabedoria, ela é uma instrução, para a prática e não apenas um conhecimento. Às vezes, a gente pode confundir e achar que sabedoria é aquele que sabe mais ou quem tem mais instrução ou intelecto sobre algo. Mas não. A sabedoria do alto, ela é, antes de tudo, humilde. Ela reconhece que ela depende única e exclusivamente do Senhor, para que assim a gente possa negar a nós mesmos, para que assim a gente possa reconhecer as nossas imperfeições e falhas, e que apenas no Senhor a gente possa ser transformadas, através dessa verdade que, como eu falei, ela confronta, mas também ela é uma via única, que vale a pena todos os processos que a gente vive nas mãos do grande oleiro, que é o Jesus. Eu não conheço, quer dizer, eu já conheci, uma vida que, eu vou dizer para vocês, a vida que vale a pena viver é essa que nós estamos ali submetidas ao Senhor, dia após dia, nessa busca mesmo insaciável, como aqui foi declarado, como aqui foi louvado, essa fonte de águas vivas, inesgotáveis sobre nós. Então, é nessa dependência, é nesse lugar que nós precisamos habitar e trazer para a nossa rotina, para a nossa prática, para a nossa realidade, para dentro de nós, para tudo aquilo que nós fomos chamadas para administrar. E sobre esse versículo de guardar o coração, eu me vi, sabe um efeito esponja? Eu até compartilhei com a Amanda. Essa foi uma revelação que o Senhor só completou hoje, tá? Eu tentei concluir aquilo que Ele gostaria, que eu trouxesse para vocês nesse dia, mas essa revelação, ela foi concluída hoje. Então, como esse efeito esponja, como o nome sugere, esponja é algo que vai absorvendo ali todas as coisas, vai acumulando no seu interior tudo que está ao seu redor. Sejam responsabilidades, sejam sentimentos, emoções, incluindo aquelas que não são nossas. E eu acredito que, como mulher, facilmente, você também pode se ver neste lugar de estar ali como uma esponja, absorvendo tudo e todos ao seu redor. Até que você se vê ali cansada, estressada, irritada, incomodada, sem paciência, de repente sem sono, não sei, com os ânimos comprometidos, porque uma vez que você faz aquilo que não foi chamada para fazer, você assume papéis que não são os seus, você compromete
toda a sua história e a história também daqueles que convivem com você. Então, na psicologia, existe um perfil que contrapõe esse perfil esponja, que é o filtro, né? Um perfil filtro. Que o que é isso? É você, sim, ser aquela pessoa empática, onde você vai trocar conversas, né? Onde você vai dar ouvidos aos amigos, conhecidos, familiares, mas você vai filtrar aquilo que vai fazer parte da sua história. Você vai filtrar aquilo que pode ter acesso ao seu coração, aquilo que você vai levar consigo. E eu acredito ser uma linha bem tênue entre uma coisa e outra. E sem a sabedoria do alto, eu não vejo isso dando certo. Porque apenas com esse equilíbrio e com essa harmonia, nós poderemos entender qual que é o nosso papel e qual que é a medida, qual que é o limite nessa relação. O que é que o Senhor espera de mim, né? Nesse lugar que Ele me posicionou, o que é que Ele espera que eu faça? Então, é lindo entender que na psicologia se explica, né, com essas palavras, e na Bíblia se explica assim, como tem lá em Provérbios 4:23. Esse filtro é o que a Bíblia chama, é o que a sabedoria diz para a gente que é: guarda o seu coração. E aí eu pensando, meu Deus, mas como que na minha história eu já consegui ou consigo, quais são as práticas que eu faço aqui, né, para guardar o meu coração frente a tantos papéis, responsabilidades, demandas que o Senhor tem me confiado. E uma coisa primária e básica, essencial, é o arroz com feijão, tá? De uma mulher com propósito. Em primeiro lugar, gente, uma prática é a palavra. A palavra de Deus, ela é a água viva. A palavra de Deus, ela é aquela que vai nos limpar, nos purificar, nos santificar. A palavra de Deus, ela vai ser lâmpada para o nosso caminho. E você passa a limitar a partir da palavra e não mais sobre aquilo que você escuta, né? E você confia ali naquilo que é a pessoa de Jesus, que é a palavra. Todas as vezes que você se relaciona com a palavra, é o mesmo que você está caminhando com Jesus. Então, ponto-chave, ponto 1 dessa sabedoria na prática é que você se relacione com a palavra. Em segundo lugar, eu trago para vocês o versículo Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Jeremias 29:11. Esse versículo, ele traz para a gente aquilo que deve ser a nossa expectativa, sabe? Em todas as vezes que eu transfiro a expectativa que deve estar em Deus, unicamente e exclusivamente em Deus, para o homem ou para as coisas ou para as pessoas, existe aí uma frustração. E nesse processo a gente só regride, nesse processo a gente só se machuca, e nesse processo a gente vai precisar passar por tudo de novo até que a gente definitivamente aprenda. Então, quando você fizer essa autoanálise e puder se perguntar, tenha essa certeza no seu coração. Se pergunte com sinceridade. Essa palavra significa sem máscaras diante do Senhor. Deus, aonde está a minha expectativa? Quem que eu tenho colocado no teu lugar? Por que que isso dói tanto dessa forma? Porque homem nenhum, terreno, suporta o peso da expectativa do outro. Homem nenhum. Eu não sei se você tem feito isso com o seu marido, com o seu filho, com a sua amiga, no seu emprego. Eu não sei com quem você pode ter feito isso.
Mas nessa hora, o Senhor pede para que eu te diga: a sua expectativa deve estar única e exclusiva no Senhor. Aquele que não é homem para que minta, aquele que faz infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou sonhamos. E como terceiro ponto, eu quero deixar para vocês a prática do contentamento. Essa também é uma prática que, às vezes, a gente tende a olhar e a analisar as coisas por uma ótica daquilo que ainda não é, por aquilo que falta, por aquilo que ainda não foi. Ah, isso aqui está ótimo. Não, mas se fosse assim, ficaria melhor. Não, quando eu tiver aquele emprego, eu vou lá e faço isso. Não, sabe aquela doação? Quando eu... Então, você está sempre se condicionando a todo tempo. E aí, gente, o contentamento não tem relação ao que você tem. É simplesmente uma conduta do coração. Paulo, ele descreve que na abundância e na escassez, o coração dele estava guardado no contentamento. E que assim possa ser nós. E eu estou dizendo para vocês que é fácil, isso aqui é uma prática que a gente vai sair daqui. Não. Os desafios e os processos, eles estão aí. Eles vão durar quanto tempo preciso for até que nós possamos ser aprovadas. Mas eu preciso te dizer que para que a gente seja essa mulher sábia descrita lá em Provérbios, para que a gente possa caminhar liderando a nossa emoção, a nossa sabedoria e reinando em vida, nós precisamos guardar o nosso coração. Nós precisamos praticar e não apenas entender o que é a teoria, o que o livro está dizendo, ou ter conhecimento, mas o que é que eu e você vamos colocar na prática da nossa vida e do nosso dia. Então, é simples assim, no entendimento, no conceito da coisa, mas na hora da prática é onde o bicho pega. E é por isso que o Senhor confia a mulheres. A sabedoria, ela é feminina, porque nós temos essa graça e temos esse dom. Não é pela força do nosso braço, mas pela disposição do nosso coração. Então, o Senhor, Ele deseja fazer algo novo nessa noite. Não é à toa que você chegou aqui nesse lugar.